Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 16 de janeiro. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. A liturgia desse domingo tem como temática central o matrimônio, mas matrimônio como símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. O texto do Santo Evangelho é de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu disse no início, a liturgia desse domingo trata exatamente do matrimônio, do casamento, mas tomado sobretudo como aliança, como símbolo da aliança, dessa relação de amor entre Deus e o seu povo. Demos 2 palavras sobre as leituras. Na primeira leitura, que é do profeta Isaías, no capítulo 62, um texto típico do pós-exílio, isto é, depois do retorno do exílio babilônico, a comunidade ou uma parte da comunidade de Israel retorna a Jerusalém e começa o processo de reconstrução da nação, reconstrução da cidade, reconstrução do templo, reconstrução da memória, reconstrução dessa história que foi fragilizada, que foi destruída pela catástrofe do exílio. E o que diz o texto nesse ambiente de reconstrução da nação? Fundamentalmente diz que Israel não mais será chamada de abandonada, de deserto, como se fosse uma viúva desolada. A partir de agora, Israel será chamada de predileta, a amada de Deus, a desposada. É muito interessante que na tradição bíblica, quando muitos profetas querem falar sobre a idolatria, utilizam exatamente a expressão Baal. Baal era o nome de um ídolo, de um deus da vida de Canaã. Ora, a palavra Baal, além de designar este ídolo, Baal também significa marido, o homem da casa. É muito interessante que falar da idolatria utiliza-se em Israel sempre a imagem do casamento, da aliança marital. Israel não mais viverá vinculado ao Baal, à idolatria.
Na interpretação de alguns profetas, Israel foi para o exílio por causa da idolatria, por causa da infidelidade à aliança com o Senhor, por causa da prostituição. Israel retorna do exílio e redescobre o seu marido, redescobre o seu esposo. E o próprio Deus, esposo da comunidade de Israel, diz: Tu serás a alegria do teu Senhor. Não a alegria de Baal, não a alegria dos ídolos, não a alegria da infidelidade à aliança, mas Israel, a partir de agora, será a alegria do Senhor, o seu verdadeiro e único esposo. O texto do Santo Evangelho desse capítulo 2 de João apresenta este casamento acontecido em Caná da Galileia. Maria é convidada, também Jesus e os seus discípulos foram. Nós já sabemos que um casamento em Israel acontecia em duas fases. A primeira fase é chamada de Kiddushin. Kiddushin significa consagração. Nessa primeira fase se assinava a escritura, chamada de Ketuvá. O rapaz pagava o dote ao pai da moça e esperava pelo menos 3 meses para que acontecesse a segunda etapa do casamento, chamada de Nissuim. Nissuim são as núpcias propriamente ditas. Mais ou menos de 3 meses a 1 ano, depois da primeira etapa do casamento, se fazia a segunda. A moça era levada alegremente pelas suas colegas, pelas suas amigas, da casa do seu pai para a casa do seu marido. E acontecia uma cerimônia debaixo da rupá. A rupá era uma espécie de cabana, uma tenda. Um modo de dizer que a partir daquele momento a moça estava sob a responsabilidade do seu marido. Mas qual foi o problema desse casamento em Caná da Galileia? Faltou vinho. A festa de casamento durava dias, às vezes 3 dias, 8 dias. E o vinho era a bebida fundamental. Havia muita dança, muita alegria, muita festa. E em Israel, se tem festa, tem vinho. Só que o vinho aqui não é simplesmente bebida alcoólica, é um símbolo. É o símbolo da alegria, é o símbolo da presença do Espírito. É o símbolo da fartura, é o símbolo da bênção de Deus. É a força e o modo de dizer que não foi Baal que mandou chuva, fartura, para que a uva crescesse e o vinho fosse confeccionado. É o Senhor Adonai, o único Senhor, o único Deus, que possibilita o vinho com fartura, uma safra abundante. A alegria transbordante do vinho é um sinal grandioso da presença de fidelidade de Deus na vida do seu povo. Jesus está presente. Quando Maria percebe que está faltando vinho, e ela é a primeira a perceber, logo comunica ao seu filho, dizendo uma frase simples e aparentemente despretensiosa. Maria diz: eles não têm mais vinho. Ponto. Nada mais do que isso. Jesus responde: minha hora ainda não chegou. Na cabeça de Jesus ainda não era a hora de começar a sua missão, de começar o seu ministério público, o anúncio do reino. Maria, então, conversando com os serventes, aqui está algo belíssimo. Maria aparece no texto como catequista, como pedagoga da fé, a mistagoga por excelência. Ela constitui uma comunidade, a comunidade dos serventes, e ela, apontando para Jesus, diz: fazei o que ele vos disser. Pronto. Aqui está o elemento fundamental. Na verdade, Jesus é o esposo fundamental dessa festa de casamento. Maria é rodigítria, ela aponta o caminho que é Cristo. Ela aponta para o esposo que é Cristo. Fazei o que ele disser. Viver da palavra desse esposo é a certeza plena de que a comunidade cristã viverá na graça, na alegria e na paz. Havia ali 6 talhas de pedra, talhas grandes, em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros de vinho. Jesus manda que coloquem água e transforma a água em vinho. Portanto, temos mais ou menos 600 litros de vinho, e vinho novo e de melhor qualidade e abundante. A abundância, a qualidade, são 2 características fundamentais desse milagre.
O mestre-sala prova do vinho, fica espantado, porque geralmente as pessoas oferecem primeiro o vinho melhor, quando os convidados já estão embriagados, então oferece um vinho de segunda qualidade. Agora aparece o vinho, não somente o melhor, o vinho ótimo, o verdadeiro vinho que provém de Deus. O que aprendemos com esse texto do Santo Evangelho? Que Jesus é o esposo. Esse texto revela exatamente o casamento do Filho de Deus com a sua comunidade cristã, a comunidade dos seus seguidores e seguidoras. Jesus começa o seu ministério público. Que Maria é a pedagoga da fé, é a mistagoga, é a catequista, que foi constituída uma comunidade de serventes, uma comunidade de servos e servas, que agora conhecem o esposo. E o outro elemento fundamental, o próprio texto, João no final anota. João diz: Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre é feito como um milagre paradigmático, um modelo. É o início dos 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João há 7 milagres. De Caná da Galileia, com esse milagre do vinho, até João 11, com a ressurreição de Lázaro. O grande milagre, obviamente, é o milagre da cruz e da ressurreição, mas este sinal de Caná da Galileia, como um sinal modelo e paradigmático, conduz para a cruz e a ressurreição. Chegamos então a Paulo na segunda leitura, 1 Coríntios 12, de 1 a 4. Ora, se nós temos um Deus esposo, profundamente generoso, fecundo, abundante, não esqueçam, foram 600 litros de vinho de excelente qualidade. A generosidade desse Deus esposo se revela na distribuição de dons e de carismas, sempre em vista do crescimento da esposa, que é a igreja, a comunidade cristã. O Espírito Santo distribui dons de sabedoria, ciência, fé, dons de cura, dons de milagres, profecia, discernimento, o dom das línguas e o dom da interpretação das línguas. São muitos dons, todos eles oferecidos para o crescimento, para a bênção, para a edificação da comunidade eclesial. Esse é o nosso Deus. É um esposo fiel que fez uma aliança com a sua comunidade, com a sua esposa, que é a igreja, cuida dela e lhe distribui dons, carismas para que se transformem em serviços ministeriais, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Nesse segundo domingo do tempo comum, cuja temática central é o casamento de Deus conosco, ele quer nos dizer que ele cuida de nós, ele nos acompanha, ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos aquece com o seu amor. Um Deus amoroso que distribui carismas, dons e ministérios, sempre a serviço da edificação da comunidade. Ou no caso da primeira leitura de Isaías 62, Deus distribuiu todas as graças necessárias para que a comunidade de Israel se restabelecesse depois da experiência traumática do exílio babilônico. Nessa meditação eu oro também por todos os casais, por todas as famílias, especialmente os casais que vivem crises profundas no seu matrimônio. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.